Boa noite então a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom nós estarmos reunidos, né? Mais uma noite, né? A gente nos acostuma, né? Com os irmãos, né? Sempre na segunda de manhã a gente está junto, né? E à noite a gente está junto de novo, né? Na oração, né? Eu sempre digo, o dia de segunda e quarta, para mim, pessoalmente, né, é diferente, né? Porque os outros dias normais eu durmo um pouquinho mais tarde, né? E esses dias eu já me programo para levantar bem mais cedo. Então eu me acostumo. E engraçado que quando a gente busca as coisas de Deus e com os irmãos e tal, a gente não sente sono. Eu principalmente, eu fico esperto, né? Às vezes, a hora que levantou, se fosse normal, né? Podia estar com sono e tal, mas não, a gente fica esperto. Por isso o Senhor renova as nossas forças, né? Renova nossas forças e a gente não se cansa, né? A gente corre e não se cansa, como diz a palavra, né? Então é motivo de, nós temos muito motivo de alegria, né? Eu estava vindo no carro e estava pensando assim, essa chuva, graças a Deus que a gente tem um carro para vir, né? A gente vê tanto sofrimento no mundo, né? E a gente tem paz no coração, né? Quando eu estou deitado, eu fico pensando, tanta gente sofrendo, né? E eu aqui na paz, né? Deus tem abençoado, né? Tem nos dado casa, tudo de bom, família, entendeu? Então há muito motivo de gratidão no nosso coração. É só nós olharmos para nós mesmos, é só o motivo de nós estarmos respirando, já é um motivo de gratidão. Amém? Eu gostaria de estar compartilhando algum versículo aqui com os irmãos, muito conhecido por todos nós, que é em Mateus 11, 28. 28, ali 29 e 30, os 3 versículos. Na semana passada, o nosso irmão Giovanni estava ministrando, né? Uma palavra preciosa, né? E ele falou muito sobre humildade, né? Humildade, né? E me veio assim o versículo 29, né? Que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus disse, né? Porque sou manso e humilde, né? Então Jesus já deu o exemplo de humildade, né? Ele já lavou os pés dos discípulos, né? Dando exemplo para nós, né? Mas eu quero estar lendo ali desde do 28, né? Vinde a mim, Jesus disse, né? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? É poucos versículos, mas um versículo muito precioso para todos nós, né? Então Jesus nos faz um convite aqui no 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Faz um convite para cada um de nós. Vinde, né? Então a nossa posição que devemos tomar o quê? Ir a Ele, né? Então esse convite ele faz para todos nós, né? Então a posição que nós devemos tomar, ir a Ele, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jugo, para quem não sabe o que é jugo, os mais antigos sabem o que é, né? Que é uma canga, né? Um instrumento de madeira que vai em cima dos animais, né? Eu vi os meus tios falando, né? Que sempre quando eles botavam essa canga, esse instrumento, eles botavam no animal mais experiente para guiar o outro que não era experiente, né? Para ensinar, né? Ensinar a lavrar e tal, né? E aqui Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, Jesus está dizendo, né? Em outras palavras, ele está dizendo que nós devemos nós temos de um lado e Jesus do outro, né? O jugo, e ele vai no que? Nos ensinar. E aprendei de mim. E todas as pessoas que andam com Jesus e querem aprender,
são pessoas humildes. Porque uma pessoa orgulhosa não quer aprender. Ele sabe, né? Nariz empinado, né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, a forma de nós encontrarmos isso, descanso para a nossa alma, é aprender do Senhor, tomar o jugo dele sobre nós. Assim nós vamos ter o descanso do Senhor em nós. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus diz. Então, as coisas de Deus não são pesadas, elas são leves. Depende como que nós vimos elas, né? Tem pessoas que não seguem a Deus, não seguem a Jesus, porque diz, não, é muito pesado, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Na verdade, as pessoas que falam isso, eles são escravos de determinadas coisas que fazem, né? Porque eles não conseguem viver sem elas, né? Então, as coisas são tudo invertidas. Vamos supor a pessoa que é dependente de álcool, né? Em Gênesis diz que Deus ele nos deu poder para nós ter domínio sobre as coisas, né? E a pessoa que é dependente de álcool, o álcool é feito do quê? É derivado da cana, né? Entendeu? Ele não tem domínio sobre a planta, né? Então é algo assim forte, né? Ele não consegue ter domínio. Pessoas que são viciadas em drogas, também é uma planta, não consegue ter o domínio, né? E o Senhor quer que nós dominamos isso, né? Por isso que um dos frutos do Espírito, que a Bíblia diz ali em Gálatas, né? O que é? O fruto do Espírito. Aliás, o domínio próprio, né? O domínio próprio, né? Então, nós temos o Espírito Santo, então nós temos o controle e temos o domínio. Eu não consigo. Não, mas eu consigo. Eu tenho os frutos do Espírito e um deles é o domínio próprio. Amém? Então, eu vou ficar com deixar essa pequena introdução, né? Vinde a mim. Então, todos nós, se tem alguém aqui por um acaso que está cansado, sobrecarregado, algum peso que está levando, Jesus ele está aqui, né? Então, a parte nossa é levar o peso para ele, que ele vai tirar. Né? Então, vinde a mim todos que estão descansados e sobrecarregados, e eu o aliviarei. Né? Imagina tu tá levando um peso, né? Tu não vê a hora de largar aquele peso para quê? Para ficar aliviado. E Jesus está dizendo, né? Não carregue esse peso. Vem a mim, entrega a mim, eu vou te aliviar. Amém? Amém. Vamos estar orando? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor, essa noite nas tuas mãos, Senhor. Em primeiro lugar, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer. Te agradecer pela tua presença, obrigado pela chuva, Senhor. Tu diz que em todo tempo devemos dar graças. E é isso que nós queremos fazer nesta noite, Senhor. Enche o nosso coração, Pai, de louvor, de gratidão, de tantas coisas, Senhor, que tu tem feito em nós, Senhor, e por nós. Declaramos, Senhor, que o nosso coração está grato, Senhor, por tudo que nós temos, Pai, por tudo que nós somos, Senhor. Obrigado por essa família de irmãos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão no nosso coração. Pai, peço que tu venha trazendo, Senhor, motivo de louvor, de adoração no nosso coração neste momento. Queremos estar agora, Senhor, por inteiro, Senhor, na tua presença, Senhor. E queremos te louvar, exaltar o teu nome e declarar, Senhor, que tu és santo, Senhor. E sabemos, Senhor, que tu tem poder, Senhor, para tirar todo o fardo, todo o peso de cada um de nós, Senhor. Que nós viemos tendo a atitude, Senhor, de ir a ti, Senhor. Sabemos que tu está com os braços abertos para tirar esses pesos de nós, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém.
Amém? Lembrei de um versículo que diz aqui, ó, em Efésios 3:20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. No 21 diz assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Então, de tudo que acontece, né? Se acontece alguma coisa boa, se acontece alguma coisa, nada é mérito nosso, tudo é glória do Senhor, né? É Ele que faz, né? Se nós temos alguma coisa boa em nós, é porque o Senhor colocou em nós, né? Ele nos tirou o coração aquele duro, né? E tirou o coração de pedra, como a palavra diz, né? E nos colocou um coração de carne. Amém? Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos no
Amém? Vamos estar chamando as crianças então e a prof. Tânia. Amém? Vamos estar orando por eles. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém. Né? Amém. Às vezes a gente, mas é dois, né? Diz que o pregador muito usado, né? O Billy Graham, aquele que morreu, né? A história conta que o professor dele foi na casa, no apartamento dele, evangelizar para ele uma tarde. Ele nunca sonhava que o Billy Graham ia dar um pregador, né? Ganhou um monte de alma para o Senhor. Era só um. Por isso que a Bíblia diz: seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Né? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, pelas nossas crianças. Pedimos, Pai, que tu venhas abençoando, Senhor, a vida do Samuel, a vida do André, e preparando, Senhor, o coração dele para receber o teu ensino nesta noite. Queremos também abençoar a vida da Tânia, Senhor. Enche ela, Senhor, do teu Espírito Santo, enche ela do teu amor, Senhor, para conosco. Ela venha transmitindo aquilo que tu colocou já no coração dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Vamos chamar o nosso irmão Charles para fazer uma palavra do Senhor para nós. Amém? Vamos estar orando pelo irmão? Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a vida do Charles nas tuas mãos nesta noite, Senhor. Pedimos, Pai, que tu venhas enchendo, Senhor, ele de ti, enche ele do teu Espírito Santo, traz espírito de revelação da tua palavra, Senhor. Usa ele, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, nós que vamos ouvir a tua palavra, Senhor, que o nosso coração venha a ser como terra boa, Senhor. Que nós venhamos frutificando, Pai, dando fruto que agrada o teu coração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Amém. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ele é o príncipe da paz. E para mim é sempre um motivo de grande alegria poder estar trazendo a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o texto que Deus tocou no meu coração para essa noite está no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Glórias a Deus. Todos acharam? Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, eu passo a ler o texto. Diz assim: mas os filhos de Israel frutificavam, aumentavam muito, multiplicavam-se e tornavam de sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Amém? Irmãos, o livro de Êxodo, ele foi escrito, assim como Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, por Moisés. Esses 5 livros é chamado de Pentateuco, e Moisés escreveu. E é interessante que entre Gênesis e o Êxodo tem um intervalo de tempo de 430 anos. Gênesis termina com a morte de José, e Êxodo começa a contar a história da libertação do povo de Israel. E isso me chama a atenção, porque Malaquias, entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro do Novo, também é um período de 430 anos. E na Bíblia, irmãos, nada é por acaso. Porque
nós vamos estar vendo hoje que Moisés é uma figura messiânica. O que isso significa? Ele é uma sombra do que Jesus viria a fazer. Porque Moisés foi o libertador. Moisés libertou o povo de Israel das mãos de Faraó. E Jesus também nos libertou, né, do Faraó, que é Satanás. Então, essa semelhança entre Moisés e Jesus não é coincidência. Deus colocou o Antigo Testamento como uma sombra do que viria a ser a realidade, que é o Novo Testamento. Amém? E o que me chama a atenção no versículo é que o povo encheu todo o Egito. O Egito estava cheio de israelitas. E a gente sabe que o povo que veio para o Egito eram apenas 70 pessoas, que é a família de Jacó. A família de Jacó veio de Canaã para o Egito, porque Deus teve um plano, né? Enviou na frente José, ia ter uma grande fome no mundo. Deus deu livramento para o mundo inteiro através da mão de José. E toda a família de Jacó veio morar no Egito. Aí passou-se 400 anos e ficou uma nação forte. Mas isso é promessa de Deus. Lá em Gênesis 12, 2, Deus prometeu para Abraão que de ti farei uma grande nação. E a gente vê aqui no início do Êxodo isso concretizando. Então, irmãos, a promessa de Deus, ela se cumpre, mesmo que demore um pouquinho. Aqui não demorou muito, né? 400 anos? Estou brincando, irmãos. Deus sabe o tempo certo de nos abençoar. Então, todos nós temos promessas. Eu tenho promessa, você tem promessa, mas Deus sabe o tempo certo, irmão. Porque Deus, Ele olha para nós, né? A nossa visão é muito limitada. A gente olha muito o presente. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê passado, presente e futuro. Ele sabe o que vai ser da nossa vida lá no fim. E agora, então, está preparando o caminho para que no momento certo Ele possa nos abençoar. Porque bênção antes do tempo é maldição. Lembra do filho pródigo que ganhou a sua herança antes do tempo. E Deus nos ama. Deus não quer que ninguém se perca. Amém? Vamos ler agora no versículo 9, que diz assim, ó: disse ele ao povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Vindo a guerra, ele se junte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Irmãos, o que a gente vê aqui? A bênção que estava sobre Israel incomodou os egípcios. A bênção, a frutificação, se tornar um grande povo, eles tiveram inveja, eles não se alegraram com a bênção que estava sobre o povo de Israel. E assim, irmãos, acontece na nossa vida. Infelizmente, às vezes, quando nós somos abençoados, ou quando a gente se destaca em alguma área, tem pessoas que a gente ama, ou próxima de nós, que não se alegra com a nossa conquista, que não se alegra com a nossa vitória. Isso acontece, irmãos, infelizmente. E isso é uma coisa chamada inveja. E tem. Então, às vezes, a gente se destaca, ou seja, no mercado de trabalho, ou numa casa que você fez, ou num carro que você comprou, ou a tua família, qualquer conquista. Pessoas vão se alegrar contigo, mas pessoas não vão se alegrar. Temos que estar preparados para isso. E às vezes pessoas próximas da gente. Então, o que acaba acontecendo? Como o povo de Israel, eles foram abençoados, se multiplicaram, então agora os egípcios criaram meios para abafar isso. E pessoas, às vezes, irmãos, quando vê a nossa conquista, eles se tornam indiferentes a nós, se afastam de nós, às vezes até falam mal de nós e colocam defeito naquilo que eles queriam conquistar.
Isso acontece. Mas jamais podemos deixar criar raiz de amargura no nosso coração. Então, se isso acontecer com você, ore para essa pessoa, perdoe ela, não guarde mágoa e sabe que cada um irá colher o que plantar. E que Deus ama a todos. E que a vontade de Deus é que todos se salvem. Amém? Agora eu pergunto para você. E quando você vê alguém conquistar o teu sonho, como você se comporta? Será que eu me alegro quando alguém conquista uma coisa que era o meu sonho? Sei lá, na vida profissional, uma casa, um carro, ou até mesmo no ministério. Então, irmãos, nós não podemos ter inveja. Inveja é um fruto da carne. Satanás teve inveja e quis o lugar que era de Deus. E olha o fim dele. A Bíblia diz que a inveja faz secar os ossos. Então, não é errado ter sonhos, né? Todos nós temos sonhos. Eu tenho sonho. Então, se alguém conquista aquilo que é o meu sonho, glória a Deus, que bom. A gente tem que se alegrar, amém? Sabendo que no tempo certo Deus também irá realizar o meu sonho, amém? Porque muitas vezes Deus prova o nosso coração, amém? Então, o nosso coração tem que ser sempre alegre. Se aquela pessoa conquistou, amém, que bom, glória a Deus. Eu também um dia vou conquistar. Então, ter sonhos é uma coisa, ter inveja é bem diferente. E o nosso coração, ele é enganoso. Precisamos pedir para que o Senhor sempre nos guie. Amém? Então, o que aconteceu? Eles elaboraram um plano agora, então, para tentar abafar o povo de Israel. Mas, irmãos, não adianta lutar contra o povo de Deus. Porque o que Deus estabeleceu para o seu povo, ninguém tira. O que Deus estabeleceu para a tua vida, ninguém pode tirar. O que Deus estabeleceu para a tua casa, ninguém pode tirar. Querem um exemplo? Quando Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, Deus abriu o mar para o povo de Israel e para mais ninguém. Aquilo era para eles. O exército egípcio quis também passar por aquela bênção que Deus deu ao povo. O que aconteceu? Morreram. Então, o que Deus tem para ti é somente para ti e para mais ninguém. Se alguém querer tomar o teu lugar, não vai conseguir. O exército de Faraó correu atrás, passar por onde Deus abriu para o povo de Israel, e não conseguiram. Amém? Então, temos que ter essa fé, saber que Deus tem coisas boas para mim. Amém? E no tempo certo, Ele vai colocar na nossa mão. Ninguém pode tirar a nossa família, a nossa casa, tudo que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Irmãos, andando um pouquinho para frente ali, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Êxodo 3, versículo 11 diz assim, um pouquinho para frente. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito o povo de Israel? Nesse momento aqui do capítulo 3, Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente e fala face a face com Moisés. Moisés tem até medo de olhar para Deus, diz o texto. E é interessante que Deus diz: Moisés, tire as sandálias do pé, porque onde estás pisando é terra santa. O que isso significa? Que a presença gloriosa de Deus estava ali. E a sandália, ela separa o pé de Moisés da terra que está a presença de Deus. Ou seja, Deus não quer que nada nos separe da sua presença. Amém? Por isso que Ele pediu para tirar a sandália, para ficar com o pé na terra, porque Deus, que a glória do Senhor está sobre toda a terra. E naquele momento a presença de Deus ali era algo extraordinário. E Deus não queria que nada separasse Moisés de Deus. Irmãos, tem alguma coisa que nos separe de Deus? Tem algum pensamento, algum pecado, alguma coisa?
que Deus possa sondar o nosso coração para ter um coração santo. Amém? Um coração separado. Amém? Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que nada nos separe de Deus. E aí então, nessa experiência, Deus dá uma missão para Moisés: tirar o povo do Egito. Moisés, até de certa forma, fica assustado. Como eu poderei, Senhor? Eu sou pesado de língua, não sei falar com eloquência. Aí começa a dar desculpa para Deus, né? Aí Deus fala: não sou eu que fiz a boca, que faço o mudo, faço o cego? Ou seja, se Deus deu vida para o ser humano, Ele pode fazer qualquer coisa. É isso que está mostrando para Moisés. E o que acontece, irmãos? Às vezes nós também agimos assim como Moisés. Eu não tenho preparo para fazer a obra de Deus, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Irmãos, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Cada um de você tem dons e talentos que Deus te deu. Amém? E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a Deus com sinceridade e pedir: Senhor, quais são os dons, os talentos que o Senhor me deu? Eu quero usar, eu quero ser usado na tua obra, eu quero alcançar vidas, né? Você pode falar de Jesus no seu trabalho, as pessoas estão à sua volta, ficar sensível ao Espírito Santo para não perder a oportunidade de falar do amor de Deus. Então, irmãos, todos nós temos dons e talentos, né? Nunca se sinta incapaz, porque Deus te capacita. Precisamos ter coragem, ter ousadia e falar e fazer. E o mais Deus faz, porque Deus é o maior interessado em salvação. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Amém? E todos nós fomos chamados para essa missão, que é ganhar almas para Jesus. E aí então Moisés deu uma série de desculpas para Deus, e Deus disse: não, eu serei contigo. E Moisés até pergunta: tá, Senhor, mas se eu for lá, o povo, eles perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Ele falou assim: diga a eles, o meu nome é Eu Sou o que Sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou o que sou. Diga a eles que o Eu Sou me enviou até vós. Então, irmãos, nada expressa mais Deus do que é Eu Sou o que sou. Ele é. E é interessante que o verbo, ele está no presente. Eu sou. Ou não está eu fui ou eu serei. Eu sou. Ou seja, Deus, ele está no eterno presente. Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre. Por isso que ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, esse Deus que enviou Moisés para libertar o povo de Israel. Irmãos, Deus, ele nunca perde o controle. Mesmo a gente vendo, né, o mundo tão caótico, guerras, fome, tudo isso que está acontecendo, Deus, ele nunca perde o controle. Tudo tem um propósito. Às vezes, irmãos, no momento, nós não sabemos a resposta, mas lá na frente, nós vamos entender o propósito de Deus. Amém? Então, sempre tenha isso em mente: Deus nunca perde o controle da tua vida. E tudo que acontece contigo, irmão, tudo que acontece contigo, irmã, é para o teu bem. Todas as coisas que ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Tanto coisas boas como coisas ruins, vai ser tudo para o nosso bem. Amém? E então, Moisés cumpriu o chamado, né? Então ele foi até Faraó. Aí, como eu falei no início, Moisés é uma figura messiânica, né? Ele é a sombra de Cristo, o libertador. E Faraó, qual é a sombra? É de Satanás, porque ele é o inimigo. E o povo escravo no Egito somos nós, que éramos escravos de Satanás, fomos libertos por Cristo e hoje nós somos o Israel de Deus. Amém? E o maná
no deserto, né? Que Deus mandava todos os dias o maná. O maná é a palavra de Deus, né? O maná é a palavra que nos alimenta. Água da rocha. No deserto, várias vezes, o povo foi suprido da sede com água da rocha. A rocha é Jesus. Ele é a nossa rocha. E a água é a sua palavra. E aí nós estamos no deserto. Por quê? O povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele vai para o deserto. Nós, quando aceitamos a Cristo, que a gente sai do mundo, que o Egito simboliza o mundo. Estão entendendo, irmãos? O paralelo, né? O Egito é o mundo. Quando nós, o povo que era escravizado, saímos do mundo, vamos para o deserto. Hoje a nossa vida aqui é o deserto. Porque Deus está nos preparando para a Canaã celestial. A Canaã aqui do povo de Israel, para nós a Canaã celestial é o céu. E é para lá que nós vamos. Amém? Só que existe um tempo entre sair do Egito e chegar em Canaã. E esse tempo Deus quer trabalhar no nosso coração. E é o tempo que estamos vivendo hoje. Amém? Glórias a Deus. Então, quando Moisés chega para Faraó e diz: olha, Deus mandou vir para libertar o povo, Faraó não deixa. Faraó não deixa. E pior, irmãos, ele aumenta a carga do povo. Então, já era um povo sofrido, trabalhava de sol a sol, não tinha folga, tinha que produzir tijolos para as cidades do Faraó. E como Moisés foi tentar ajudar o povo, vamos dizer assim, Faraó ficou bravo e falou: o povo vai construir, aliás, vai fazer as mesmas quantidades de tijolos, mas sem palha, dificultando o trabalho. O que a gente entende por isso, irmãos? Trazendo para nós, tá? Quando se inicia a libertação de uma pessoa, às vezes as coisas pioram. Eu já vi pessoas, quando estão se libertando, saindo do mundo, parece que acontece um monte de coisa ruim para segurar a pessoa. O inimigo faz isso. Mas se a pessoa permanecer firme, o inimigo tem que recuar. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos se sujeitar e resistir, ficar firmes. Amém? Então, quando se inicia a libertação, o inimigo aperta para não perder. Mas se a pessoa permanecer, ele é obrigado a soltar. Isso aconteceu com o povo. Estava agora em processo de libertação e o opressor oprimiu ainda mais. E aí então o que Deus faz? Deus vem com juízo. Deus vem com juízo sobre o Egito. Deus disse para Moisés que ele ia enviar as pragas, né? E aí o texto conta que foram 10 pragas, irmãos. 10. Na Bíblia, tudo tem um propósito. Cada número tem um significado. O número 10 na Bíblia é juízo. Quando vimos o número 10, significa juízo. E Deus veio com juízo sobre o Egito, porque eles injustamente oprimiram o povo de Israel. Um povo que lá em José ajudou a salvar o mundo. José, ele foi um governador que trouxe muitas riquezas para o Egito. Só que esse faraó, como passou-se muitos anos, esqueceu de tudo isso. Mas o que o povo de Israel fez, Deus não esqueceu. E agora eles pegaram, oprimiram o povo e não queriam deixar. Então Deus vem com juízo para poder libertar. E algo interessante, cada praga, né, foram 10 pragas, cada praga humilhou um deus egípcio. Cada praga humilhou um deus egípcio. Como assim? O povo egípcio era politeístas. Eles adoravam vários deuses. Vou dar um exemplo para vocês. O rio Nilo era um deus para eles. E aí então, o rio Nilo se transforma em sangue. Ou seja, humilhando esse deus deles. E mostrando que só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Um outro exemplo, a 9ª praga, houve 3 dias de trevas sobre a terra. E o sol era um deus para o egípcio, chamado de Ra, o deus Ra, que é o deus sol. E aí Deus mostrou: eu
deixo 3 dias esse sol sem luz nenhuma, porque eu sou o Deus verdadeiro. Um outro Deus, dá um exemplo para vocês, é o Deus da fertilidade. E aí então na 10ª praga Deus mata todos os primogênitos. Então, se pegarmos praga por praga, Deus humilhou cada Deus egípcio, mostrando que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Amém? Então, tudo que Deus faz, irmãos, é com um propósito. Tudo que Ele faz, sempre visando o nosso bem. Amém? Irmãos, uma coisa que me chama a atenção, na 9ª praga, da 3 dias de trevas, quando vem essa praga, Faraó tenta negociar com Moisés. Vocês querem ir adorar a Deus? Então vocês vão, mas deixem o gado e deixem o rebanho. Moisés disse, não. Moisés não negociou com o inimigo. Nós não podemos negociar com o nosso inimigo. Não podemos fazer concessões, nem por sedução e nem por pressão. Temos que ficar naquilo que Deus deu. É isso, é isso. O que vem do maligno, eu não quero. Estão entendendo, irmãos? Nós não podemos ceder para o inimigo. Moisés não cedeu e Deus honrou ele. Porque Deus disse que eles iam sair do Egito com muitos bens. Essa foi a promessa. E Moisés se agarrou na promessa. O que Deus tem te prometido? Se agarre nessa promessa. Não faça concessão. Amém? Não faça concessão. Busque a Deus com sinceridade, que Ele vai te honrar. Assim como Ele honrou Moisés. Glória a Deus. Então, irmãos, a última praga, como eu falei, foi a morte dos primogênitos. O que acontece? Moisés orientou o povo a sacrificar um cordeiro e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Porque o anjo da morte, que vinha ferir os primogênitos, quando visse aquele sangue, ia pular por cima e não faria dano nenhum para a casa que tivesse o sangue nos umbrais da porta. E ali então se instituiu a Páscoa, que a Páscoa é passar por cima, pular, o significado da palavra Páscoa. E ali então começou a celebrar a Páscoa. E o que me chama a atenção é que na 10ª praga, número 10, concluiu o juízo de Deus sobre o Egito. Aí o povo foi liberto. Somente a 10ª praga. E assim, irmãos, como Deus concluiu o juízo sobre o Egito, Deus ele concluiu o juízo dele sobre Jesus, para que assim como o povo de Israel foi livre, nós também pudéssemos ser livres. Sem cumprir o juízo, não há libertação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Os primogênitos do povo de Israel foram salvos, mas o primogênito de Deus teve que ser sacrificado. Amém? Então, para Deus custou um alto preço. A salvação é de graça, mas custou um alto preço para Deus, a morte do seu filho. Então, essa primeira Páscoa, essa 10ª praga, ela está apontando para a obra de Cristo na cruz, que Deus iria se sacrificar para que nós pudéssemos ter a vida eterna preservada. Amém? Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Glórias a Deus. Diz assim, todos acharam? Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou em moê-lo. Está falando de Jesus. Olha só. Deus se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. E ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as suas iniquidades levará sobre si. Amém? Então esse texto, ele foi escrito 700 anos antes de Cristo vir à Terra.
e está mostrando que Deus se agradou em moer Jesus, né? Até um pouco estranho como ele se agradou. Não que ele não amasse Jesus, não é isso, mas ele se agradou porque o sacrifício de Jesus trouxe milhões de pessoas à salvação. E aí ele fala, ele vai ver o fruto do seu precioso trabalho. Aquele sacrifício trouxe muitas almas para Deus, e é isso que ele se agradou. Amém? Só que custou um alto preço. O juízo veio sobre Jesus, o juízo que era nosso. O salário do pecado é a morte. Aquilo que era para mim sofrer, aquilo que era para mim pagar, Cristo pagou no meu lugar. Por isso nós somos livres. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Então a gente faz um paralelo, né, entre o povo de Israel ser livre da mão de Faraó só com uma intervenção divina. E da mesma forma, o ser humano, para ser livre de verdade, somente com uma intervenção divina. Ninguém consegue ser livre por si só. Precisamos aceitar a Cristo, porque quando eu aceito Cristo, o meu pecado é transferido para Jesus, né? Assim como no Antigo Testamento, que tinha os rituais, os sacrifícios, eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal como símbolo. Eu estou transferindo o meu pecado para esse animal, o animal é imolado, o sangue é derramado, né? É assim é feito o sacrifício. Em Jesus, como é feito? Quando eu aceito a Cristo, o meu pecado também é transferido para Ele. E a morte, que é o salário do pecado, está sobre Ele. Mas como Ele já morreu e pagou o preço, eu estou livre. Eu tenho livre acesso ao trono. O caminho está aberto dos santos para mim e para você. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Irmãos, é interessante que o povo ele foi liberto. O faraó deixou ir, porque ele não suportou, né, todas as pragas, perdeu o seu filho. Só que o povo começou a marchar, começou a ir, e de repente o faraó se arrepende. E aí o povo ficou encurralado. Na frente estava o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. Mas eu pergunto para vocês, o povo não estava na direção de Deus? Deus não estava guiando tudo? E como é que eles estavam nessa situação? Então, irmãos, isso é uma lição. Mesmo eu e você, estando na direção de Deus, fazendo o que Deus nos pede, não nos isenta de passar momentos difíceis. Porque o povo passou por um momento difícil. O povo ficou assustado, é de se entender, porque a Bíblia diz que eram 600 mil homens, né? Aí tinha as mulheres e crianças. Vamos supor que for 2 filhos por casal, são 2.400.000 pessoas naquele lugar, de frente ao mar, atrás do exército, crianças, idosos. Era uma situação muito difícil. Então, irmãos, mesmo nós estando na direção de Deus, passaremos sim momentos difíceis, mas a diferença é que nós não vamos perecer. Amém? Como Ele tem o controle, Ele sempre irá providenciar um escape. Amém? Isso é na minha vida e na tua vida. Então, o povo começa, e agora Moisés? Aí Moisés chega para Deus, sabe o que Deus diz? Diga ao povo que marchem. Diga ao povo que marchem. Eu poderia perguntar, mas como? Eu vou me afogar? No momento certo, Deus abriu o mar. Amém? Milagrosamente, Moisés bate o cajado, Deus abre o mar e eles passam a pé seco. Então isso mostra, irmãos, que na nossa vida iremos enfrentar dificuldades sim, mas temos a garantia que o nosso Pai cuida da minha vida e da tua vida. Amém? Ele nunca desampara, Ele nos ama. Ninguém nesse universo inteiro ama mais eu e você do que Deus, que Jesus. Amém? E é interessante, quando o povo passa pelas águas, isso remete para nós hoje o batismo, porque o povo de Israel saiu do Egito, que é o mundo, para o deserto, rumo a Canaã, e passando pelas águas. E nós, no início da nossa fé, também passamos pelas águas, E o passar pelas águas é morrer para esse mundo e ressurgir para uma nova vida em Cristo. E assim o povo
quando o povo passa pelas águas, ele rompe totalmente com o Egito, com a sua cultura, com seus deuses, com tudo aquilo que ele tinha. Há uma ruptura para uma nova vida, ou seja, morreu aquele modo antigo de viver para um novo modo. E assim é nós, irmãos, quando passamos pelo batismo, deixamos o velho homem para viver em novidade de vida com Cristo. Amém? Então eu vejo que tudo na Bíblia, como eu falei para vocês, Moisés é uma sombra de Jesus, e todo o enredo de sua história também é uma sombra da obra de Cristo. Amém? Irmãos, e esse povo, ele, como eu falei para vocês, imagina comigo, 2.400.000 pessoas para dar comida todos os dias, preparar refeições para esse povo, água. Deus sustentou num deserto, irmãos. No deserto tem areia, não tem nada. É um milagre, é milagre. Deus, ele mandou o maná, mandou carne para eles, a água da rocha. As suas roupas não envelheciam. Os calçados cresciam com os pés das crianças. Eles tinham saúde. Não tinha um doente. 2.400.000 pessoas, não tinha nenhum doente. E eles viram todos esses sinais. A Bíblia diz que a nuvem guiava eles de dia e protegia do sol causticante. À noite, uma coluna de fogo guiava e aquecia eles, porque o deserto é assim, irmãos. De dia é muito calor, chega a 40 graus, mas à noite chega a fazer 0, -10. No mesmo dia, a amplitude térmica é muito grande. E Deus guardou, Deus cuidou de serpentes, tantas coisas que eles passaram. Eles viram todos esses sinais e murmuravam, reclamavam. Por que não ficamos no Egito? Irmãos, isso eu quero falar para vocês. A murmuração desagrada muito a Deus, porque tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Então nós temos que focar aquilo que nós temos, aquilo que de bom que Ele nos deu, e o que falta, entregar para Deus e orar, pedir: Senhor, isso aqui está me faltando, mas com um coração humilde, com um coração sincero, não com um tom de cobrança, de murmurar, de reclamar. Amém? Porque esse povo viu todos esses sinais e reclamava. Qualquer coisinha que dava errado já vinha para Moisés, fazia um motim. Foi muito complicado. Tanto que, aí, uma coisa que me assusta, irmãos, tá? Olha só. Saíram do Egito 2.400.000 pessoas, certo? Sabe quantas que entraram na Terra Prometida? 2. Josué e Caleb. Porque Deus, Ele se irou tanto, eles fizeram bezerro de ouro, eles fizeram muitas coisas durante esses 40 anos. Teve lá em Êxodo 32, não precisa ver em casa se quiser ver, Deus se irou tanto e falou assim para Moisés: eu vou matar todo mundo e de ti farei uma grande nação. Aí, irmãos, Moisés tem o meu respeito, porque ele fez uma coisa que eu jamais faria, tá? Eu jamais faria o que ele fez. A coragem, eu acho que por isso que Deus botou ele como líder do povo, porque ele amava aquele povo. Moisés chega para Deus, olha só a audácia dele: Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado deles, ou risca o meu nome do livro da vida. Ele falou isso para Deus. Colocar a minha salvação em xeque por causa da rebeldia desse povo que viu tantos sinais, tantas maravilhas, né? Olha, eu não faria, né? Eu sou sincero, né? Mas Moisés fez, e por isso que Deus escolheu como líder, porque o líder tem que amar os seus liderados. O líder precisa amar os seus liderados, amém? E ele amava, né? Então Deus, por amor a Moisés, então tá bom, eu vou perdoar, mas de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na Terra Prometida, ninguém vai entrar no meu descanso, somente de 20 anos para baixo, que foram as pessoas que nasceram já no deserto. Então, dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na Terra Prometida.
Os outros que entraram é porque nasceram no deserto. Então, irmãos, Deus tinha uma terra que emana leite e mel para eles. Deus prometeu, provando com sinais e maravilhas. E eles não desfrutaram, porque eles reclamaram, eles murmuravam, eles não foram gratos por tudo que Deus fez por eles, desde tirar do Egito com mão forte até suprir toda a sua necessidade no deserto. A ingratidão, irmãos, a ingratidão para Deus é pesado. E nós precisamos ser gratos, não ser ingratos. Tudo que nós temos, irmãos, eu sempre digo, sabe, tendo uma casa, tendo uma família, tendo alimento, já está ótimo. O que vinha mais, glória a Deus. Mas o básico é isso aí, e Deus não deixa faltar. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Então, irmãos, Deus primeiro salva o povo de Faraó, leva para o deserto para separar, para poder então santificar. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E assim é nós, irmãos. Deus nos tirou do Egito, do mundo, nos separou. Ser santo não é não pecar, é ser separado. Então, nós temos que ter uma vida separada do mundo. A nossa vida não pode ser de acordo com o custo desse mundo, com os valores desse mundo. Temos que viver separado. Aí então, iremos pecar, porque todos nós somos pecadores. E quando eu pecar, basta chegar até Jesus, me arrepender, e eu pedir pelo perdão, e Ele vai nos perdoar. Mas precisamos viver separado para que haja a santificação, para que possamos ver a Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus, sem santificação, ninguém verá a Deus. E é isso que Deus fez com o povo. Ele tirou, separou para santificar e para introduzir na Canaã. Esse é o propósito. E eles ficaram 40 anos pelo deserto. Olha o segredo ali, ó. Número 40, né? Tudo na Bíblia tem um propósito. 40 é o número de penitência. Simboliza penitência. Quando eles davam, por exemplo, chibatadas, eram 40 o máximo. Eles davam 40 menos 1, que eram 39, só para não dizer que não deram a dose máxima de penitência. Mas 40 é o número de penitência. Então Deus permitiu ficar 40 anos por causa do seu pecado, da sua rebelião, até que morressem todos que saíram do Egito. Infelizmente, né, irmãos? Infelizmente. Mas, então, como eu falei, 40 é o número de penitência. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos ter comunhão com Deus. Porque se eu tenho comunhão com Deus, Ele vai me guiar. Como é que eu faço para ter comunhão com Deus? Eu preciso orar, ter um tempo diário de oração. Irmãos, eu falo para vocês devem saber, tá? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra, eu bato nessa tecla, orar. Ter um tempo diário de oração, porque aí você fala com Deus. Outra coisa que eu sempre falo, ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Aí você desenvolve um relacionamento com o Pai. Amém? E vir ao culto. A comunhão entre irmãos é de extrema importância, para que possamos ser edificados no particular e no coletivo. Deus habita no meio dos louvores. Precisamos vir até aqui para adorar a Deus juntos, ouvir uma palavra, um fortalecer o outro, um animar o outro, um ajudar o outro. Então, todas as vezes que eu trago uma palavra, eu bato nessa tecla, porque eu acho de extrema importância, irmãos. Não existe cristianismo sem oração. Não existe crente sem ler a Bíblia ou sem estar congregado. Isso são as bases. Se eu digo que eu sou crente, evangélico, cristão, eu tenho que orar, ler a Bíblia e vir no culto. Senão, não sou cristão. Eu tenho que ter relacionamento com o Pai e com os irmãos. Essa é a base. Amém, irmãos? Então, eu sempre bato nessa tecla da tamanha importância. Amém? E eu digo para vocês, tá? O inimigo, esse mundo, ele conspira contra nós para não orar, não ler a Bíblia e não vir no culto. Eu falo por mim mesmo. Às vezes eu tenho que realmente, sabe, bater o pé. Não, eu vou tirar um tempo para orar. Não, eu já defini o meu tempo da leitura da Bíblia. Até o horário eu vou ler a Bíblia. Sabe, irmãos? É uma luta, sim, uma batalha espiritual. Para quê? Para me frear.
O inimigo quer botar um freio de mão na minha vida e me esfriar, e me afastar, até me tirar do caminho. O desviado, irmãos, ele não é desviado quando sai da igreja. Ele está desviado dentro da igreja já. Quando ele saiu, é só a tampa da panela. Ele já, aqui dentro, ele já se esfriou. Estão entendendo? Por isso que ter comunhão diária com Deus vai fazer com que a gente sempre tenha o óleo. Lembra da parábola das virgens? Quando o noivo vem buscar, ele vai buscar a sua noiva que está preparada com o azeite, com o óleo, que é o Espírito Santo. E para mim ter o Espírito Santo tem que buscar a Deus. Amém? É muito importante. E também preciso guardar o meu coração. Né? A Bíblia diz de que tudo se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede a saída da vida. Amém? Então, irmãos, como é que eu guardo meu coração? Não guardando mágoa, perdoando, cultivando bons pensamentos. Filipenses 4:8, é tremendo esse versículo. Diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que nós temos pensado? Eu pergunto para você, o que tem ocupado o nosso pensamento? Como eu quero ter uma vida boa com pensamentos ruins? Não dá? Então precisamos seguir o conselho da carta de Paulo aos Filipenses. Pensar coisas boas, pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Amém? Fazendo isso, tendo comunhão com Deus, guardando meu coração, cultivando pensamentos do alto, tenha certeza que você será cheia do Espírito Santo. E estará preparado para o dia que o Senhor nos chamar. Amém? Irmãos, eu estava falando de murmurar, né? Eu quero contar um testemunho para vocês. Aconteceu comigo. Quarta-feira passada, eu ia buscar o meu filho no colégio. Aí, eu pensei assim, eu vou um pouquinho mais cedo e já vou na academia bem rapidinho, né? Faço o treino e vou pegar ele. Tá. Aí, eu venho, eu moro na Volta Grande, eu passo por dentro da Bater, saio no Posto Reis, e ali, na sinaleira da moda.com, eu tenho o caminho que vou para Floriza, que eu vou pegar ele na escola, e o caminho da Maroma, que daí eu vou para a academia. Então tem dia que eu vou por um, tem dia que eu vou por outro, né? Sempre deu certo. Na quarta-feira passada, era para ter ido pela Maroma, e eu fui pela Floriza. Aí eu pensei, como é que eu fui me confundir? Aí, conforme eu fui andando, eu olhei para o lado, vi aquela fila de carro, né? Eu pensei, não vai dar tempo para mim poder contornar aqui. Eu pensei, eu vou passar pela Daniel Imhoff, sair na rua do Ciro Rosa e caio lá para a Auto Renault dele, né? Passo na rua que mora a doutora Brigitte e caio na Auto Renault. Eu pensei, quando eu chego lá, tudo parado, tudo trancado, aí que eu me lembrei, desfile da Fena Reta, né? Aí já estava ruim por causa das Beira-Rio, ainda mais que o desfile. Aí pensei, por que eu não tive mais atenção? Mas assim, eu fiquei na minha, né? Aí, irmão, sério, dali onde eu parei até no colégio do André, 40 minutos para fazer aquele trechinho. Aí em vez de reclamar, eu agradeci a Deus. Por quê? Um dia eu atrasei para pegar o André 10 minutos, assim, ele ficou sozinho com o guarda, ele ficou muito assustado. Ele talvez se sentiu assim, né, sei lá, meio abandonado. Sabe como é criança, né? Para criança é muito ruim ficar sozinha na escola. 10 minutos. Aí fiquei pensando, imagina 40, porque o tempo que eu levei foi 40 minutos para ir até o colégio dali. Então, Deus me permitiu, irmãos, eu me confundi, pegar o caminho errado, só que agora eu vi que foi o melhor, porque não daria tempo para mim fazer mais nada, só buscar meu filho na escola. Estão entendendo, irmãos? Então, às vezes, uma coisa ruim que acontece, no momento, não vamos reclamar. Aí, lá na frente, nós vamos agradecer a Deus. Foi isso que eu fiz. Eu agradeci a Deus. Porque o que eu ia fazer? Se eu tivesse ido na academia, né? Vindo aquele trânsito, não adianta ligar para ninguém, porque todo mundo ia demorar ao mesmo tempo. É uma coisa que não tem o que fazer. E Deus foi tão bom que eu consegui chegar no horário para pegar ele na escola, né? Então, esse é um pequeno testemunho. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado. Todos acharam? Deuteronômio capítulo 8 diz assim, ó. Glória a Deus. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos vossos pais. Lembra-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, irmãos, Deus provou o povo dele antes de entrar na terra prometida. Amém? E Deus também, Ele prova os nossos corações. A Bíblia diz que Ele prova para aprovar. Amém? Olha só, versículo 3. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná, que não conhecias, que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus mostrou para o povo que eles não precisam só de pão, mais do que pão, eles precisam de Deus, que é o provedor, porque tendo Deus, eles terão todas as suas necessidades supridas. Amém? Versículo 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos e o temeres. Então, irmãos, aqui ele está falando que Deus corrige o seu povo. Em Hebreus diz que Deus corrige aquele que ama. Em Hebreus, no Novo Testamento, tá? Deus corrige aqueles que ama e açoita a todo aquele que toma por filho. Então Deus nos corrige. Para quê? Para nos destruir? Para que nós ficamos tristes? Não, para o nosso bem, para nos forjar, para mudar o nosso caráter, para que possamos ser homens e mulheres segundo o seu coração, homens separados, santificados, que vão herdar as promessas do Deus Todo-Poderoso. Para isso, irmãos, não é de qualquer jeito. Precisamos passar pela escola de Deus, e a escola de Deus é dificuldades, é provações e muitas vezes ser corrigido. Amém? Tudo com um propósito maior. É como meu filho, eu amo ele. E para corrigir ele, me dói, mas é para o bem. Amém? O pai que ama, corrige seu filho. E Deus nos corrige. Porque nós não temos tudo que nós queremos. Amém? Glória a Deus. Versículo 10, do mesmo capítulo, diz assim, ó. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceder que depois de teres comido, estares fartos, de teres edificado boas casas, habitando nela, depois de se multiplicarem as tuas vacas, as tuas ovelhas, e aumentar a tua prata, teu ouro, e tendo tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, irmãos, aqui Deus está dando um conselho preciosíssimo. Irmãos, quando estiverem na bênção, não esqueças de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que eu estava com depressão forte, grave, fui em 3 médicos, passou a ideia de suicídio. Essa era a minha situação. E hoje Deus me deu uma família abençoada, Deus me deu uma casa, Deus me deu tudo que eu preciso, tenho uma condição boa, e agora eu vou me voltar contra Deus? Não, tudo que eu tenho foi Deus que me deu.
e eu jamais posso esquecer, eu tenho que ser grato a Ele todos os dias. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a Tua mão, eu não saberia onde eu estaria hoje, irmãos. Já fazem 20 anos, eu não saberia onde estaria hoje, e para a glória de Deus, eu estou aqui podendo ajudar outras pessoas. Olha que coisa tremenda que Deus faz. Então, que nós nunca, irmãos, viemos esquecer da onde Deus nos tirou. E tudo que eu tenho, tudo que você tem, vem de Deus. Vem de Deus. Por isso temos que ser gratos. Por isso que Deus abomina a murmuração e a ingratidão. Amém? Glória a Deus. Versículo 15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, terra árida, sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra de rochedos, que no deserto sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e no final te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionam essas riquezas. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que dá força para adquirir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Amém? Essa é a palavra de Deus, irmãos. Tudo que nós temos, sempre temos que agradecer a Deus, porque veio dele. A vida é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos indo para o final. Eu queria agora comentar com os irmãos um pouquinho sobre a questão da guerra de Israel. Eu quero colocar aqui para os irmãos a minha opinião, sabe? Porque nesses últimos dias temos visto coisas sem palavras, que estão fazendo naquela terra. E o que eu vou falar é a minha opinião. Então a gente ouve muitas coisas, muitos rumores. Se me perguntar, Charles, tu acha que essa guerra de Israel está ligada com a volta de Cristo? Eu vou dizer, não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque Nero, na Roma Antiga, foi tido como anticristo também. Adolf Hitler, no nazismo, também muitos pensaram que ele era o anticristo, porque perseguiu e matou 6 milhões de judeus. Então hoje a gente vê esse conflito, tem muitas pessoas falando muitas coisas. Eu sou sincero para vocês, eu não sei. Pode ser que sim, como pode ser que não. Agora, o que Deus tocou no meu coração, isso sim, é que a volta de Cristo, eu não sei quando será. E é interessante que em Atos, capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, é este tempo que o Senhor vai restaurar a casa de Israel? Jesus diz, não vos pertence saber nem o tempo, nem as épocas, mas ao Pai. Então, só Deus sabe. Naquele momento, nem Jesus sabia o dia que ele iria voltar. Então, nós não sabemos qual será o dia. Eu até falo para a Karine, pode ser logo ou pode demorar muitos anos. Não sabemos. Mas uma coisa eu sei. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Ninguém tem garantia nenhuma que você estará aqui amanhã. Então, o que Deus tocou no meu coração é para a gente não focar tanto a volta de Cristo, mas a minha vida diante de Deus, porque eu posso ser chamado a qualquer momento. E eu tenho que estar preparado para ser chamado. Amém? Como as virgens prudentes, com óleo, com azeite. Estão entendendo, irmãos? Então, nós todos os dias precisamos buscar a Deus, orar, buscar o Espírito Santo para estar preparado. Porque nós não sabemos qual será o último dia de vida nosso. E quando chegar esse grande dia, temos que estar preparados. Porque o dia do Senhor será como um ladrão. Ninguém sabe o dia que o ladrão vai entrar na casa. Assim diz a Bíblia. Então, irmãos, o que Deus tocou no meu coração é isso. Focar na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, para estar preparado. Quando Jesus voltar, Ele vai voltar. Ninguém pode impedir. Mas a minha partida, eu preciso estar preparado. Amém? Estão entendendo, irmãos? E outra coisa, nós temos que amar a vinda de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ansiar pela volta de Cristo. Nós não podemos ter medo. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, têm medo de falar desses textos, mas eu vejo que se Deus deixou, é com propósito. Precisamos ter conhecimento.
Amém? E temos que amar a vinda de Cristo. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas, eu percebo, que tem uma certa resistência do Apocalipse e do fim dos tempos, da volta de Cristo. Porque alguns, talvez, sabem que estão em pecado e não têm certeza da salvação. Então, precisamos ter certeza da salvação, que é tendo comunhão com Deus diariamente. Outros, talvez, protelam isso porque tem entes queridos que não são convertidos, né? Então, nós não podemos querer que Jesus prolongue sua vida por causa de pessoas. Temos que entender que a salvação é individual e que nós temos que orar e interceder, mas Deus trata cada um no particular. E o dia que for para ele vai voltar e ninguém pode impedir. Então, nós temos que amar a sua vinda, tá? E outra coisa que eu vejo, muitas pessoas não querem que Jesus volte logo porque estão muito presos a esse mundo, amam muito esse mundo. Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Então, irmãos, nós temos que ansiar pela volta do noivo. Vai ser as bodas do Cordeiro. Pense, irmãos, ver Jesus face a face, estar com Ele para todo sempre. Não haverá mais choro, dor, morte. As primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que mais nós podemos desejar do que estar com Cristo para sempre? Amém? Então, nós não podemos deixar o inimigo nos enganar, colocar medo e receio do fim dos tempos. Não, eu quero sim estar com Jesus, né? Eu vou interceder pelos meus entes queridos, mas eu amo a vida do Senhor, eu quero estar com o meu noivo para as bodas do Cordeiro. Isso Deus tocou no meu coração para falar, irmãos, para não ter medo, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo, e quem teme, quem tem medo, não é aperfeiçoado no amor, e precisamos ser aperfeiçoados em Deus, que é amor. Amém? Então, como eu falei, né? A volta de Cristo só o Pai sabe. Está lá em Atos 1, do 6 ao 7. Mas Jesus, em Mateus 24, fala algo interessante. Ele diz: quando vocês verem as folhas das oliveiras brotarem, vocês sabem que perto está o verão. O que eu entendo com isso? Nós, ao ver essas notícias, né, de guerras, nós não ficar alarmados, que é um extremo, e também não viver totalmente despreocupados, sem pensar em nada, que é outro extremo. Então, o que eu vejo, Atos 1,6 diz que o Pai é que sabe, mas em Mateus 24 diz para nós ficarmos atentos aos sinais, porque Jesus disse que quando a folha da oliveira brota, perto está o verão, ou seja, ficar atento também àquilo que está acontecendo ao nosso redor, sem se alarmar, mas sem ser indiferente. Estão entendendo? Buscar o equilíbrio e cuidar da sua vida, da sua alma e da sua casa. Amém? Na minha opinião, esse é o equilíbrio, essa é a forma que Deus espera de nós. Porque muitas pessoas também alarmam os outros com isso, né? Com sensacionalismo, né? Precisamos ter cuidado, né? Buscar sempre o equilíbrio. Amém? Irmãos, para encerrar, o que Deus colocou no meu coração é que Deus quer nos libertar. Precisamos ser livres para adorar o Senhor. Amém? Assim como o povo de Israel foi liberto das mãos de Faraó, Deus quer que sejamos totalmente livres para poder adorá-lo. Porque estando livres, nós teremos paz, alegria, estaremos na direção certa, no caminho que Deus preparou, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E é muito interessante que sempre que vou mirar do culto, sempre tem coisas que está sempre em harmonia. Ele falou da gratidão, né? Ser gratos, eu estou com muito forte no meu coração, e também Efésios 3:20, é o último versículo aqui, que eu vou falar para os irmãos, ele citou, Efésios 3:20, até o versículo que está na nossa aliança de casamento. Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele quer que todos se salvem, irmãos. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a sua palavra.
Amém? Glória a Deus. Eu vou primeiro orar, isso, depois vamos colocar um louvor. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Senhor, estamos aqui, Pai, Deus, nós viemos da nossa casa, Senhor, até aqui, não simplesmente para participar de mais um culto, Senhor, para cumprir uma agenda, para dizer que eu vim. Não, Senhor. Nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque nós ansiamos pela Tua vinda, Senhor. Como diz lá no final do Apocalipse, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aguardando Tua vinda, Pai. Queremos estar preparados, Senhor, assim como a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queremos estar separados desse mundo, Senhor, desses valores contrários da Tua palavra. Queremos ser santificados pela Tua palavra, Senhor. Queremos ter o óleo, queremos ter o azeite, Senhor. Que quando o noivo vir nos buscar, possamos ir com ele para as bodas do Cordeiro. É isso que mais ansiamos, Senhor. Isso é o mais importante, Pai. E também, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui, Senhor. Porque, Deus, todos nós temos sonhos, temos necessidades, temos dificuldades e precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor possa guiar cada irmão aqui, cada irmã, na sua dificuldade, no seu problema, para que eles possam, Senhor, alcançar, Senhor, a libertação, a cura, a vitória, a prosperidade, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, aquilo que o Senhor preparou de antemão para que nós vivêssemos e andássemos, Senhor, que isso possa se cumprir na vida de cada irmão, de cada irmã aqui essa noite. Todos nós temos dificuldades, problemas, anseios, Senhor, e temos entes queridos que queremos que se salvem. Por isso, Pai, nós oramos por cada familiar nosso, Senhor, para que possam Te conhecer. Espírito Santo, convence cada um deles do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, para que eles possam se voltar a Ti, para que eles também possam estar preparados para a Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, não tem nada mais lindo, mais alegre e maravilhoso do que a nossa família convertida, rendida aos Teus pés. Não há presente maior, porque isso vai ficar por toda a eternidade. E é isso que nós oramos, Senhor, pelas nossas famílias, salvação, oramos por cura, por restauração e por libertação, Senhor. Queremos ser livres, Senhor, livres para Te adorar, livres para Te bendizer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sobre toda a
Amém. Glória a Deus. Então, clame sobre a sua família o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Pai, nesse mesmo espírito, Senhor, de clamor que estamos levantando sobre a nossa família, sobre as ruas da nossa cidade, também sobre o nosso estado, Senhor, e todos os estados que estão sendo atingidos pelas muitas águas, Senhor, todas as famílias que perderam suas casas, aquelas pessoas que perderam entes queridos em função das enchentes, aquelas que estão desanimadas, Senhor, diante da necessidade de um recomeço. Nós queremos clamar o nome de Jesus, nós queremos pedir que a luz de Jesus brilhe para essas vidas, Senhor, através das nossas vidas, que nós que somos os teus discípulos e tu, Jesus, nos chamaste de luz deste mundo, a tua luz refletindo em nós, que assim nós possamos levar, Senhor, a luz da esperança para essas pessoas. Nós sabemos, Senhor, que passamos por tribulações, nós sabemos que a tribulação nos produz perseverança nos nossos corações e que toda perseverança traz experiência e a experiência esperança, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo e é o que nos fortalece. E nós queremos então, Senhor, ser bênção nas vidas daqueles que neste momento estão passando pela tribulação e precisam de um braço que lhes dê força para perseverar, força para ter a experiência de superação da dificuldade e ter a esperança de que o amor de Deus vai restaurar todas as coisas. Pai, nós intercedemos também por Israel. Senhor, nós sabemos que a paz é uma pessoa, a paz não é um tratado, a paz não é um acordo, a paz é Jesus. Jesus, o Filho que nos nasceu, o Filho que nos foi dado, Ele tem o governo sobre os seus ombros e só Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E o seu governo não terá fim sobre tudo aquilo, sobre a casa de Davi e sobre tudo que ele estabelecer. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos fará isso, por isso nós declaramos, Senhor, que sobre Israel virá o Deus dos exércitos, trazendo revelação de Jesus. Pai querido e amado, nós sabemos que existem muçulmanos tendo revelação de Jesus em sonho e se convertendo através de sonhos. Então nós pedimos por muçulmanos e por judeus, para que todos esses tenham a revelação de que o Messias já veio, de que Jesus já esteve no nosso meio e que hoje está assentado à direita do Pai como um homem que venceu a morte, que ressuscitou e que vive a interceder por nós. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a todos aqueles irmãos que nós conhecemos, que estão hoje nas frentes de batalha em Israel. Nós sabemos que eles vão para a frente de batalha, lutar pela vida, mas pondo a sua vida à disposição de Ti, Senhor, para morrer por aqueles a quem Tu amas e que estão sofrendo. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos aqueles jovens, Senhor. Abençoamos todos os soldados, Senhor. Abençoamos todas as famílias das regiões que estão sendo atingidas, tanto as regiões no estado de Israel, quanto as regiões quanto as famílias na faixa de Gaza. Pai, nós oramos também por aqueles que estão sendo dominados pelo mal. Senhor, Jesus morreu por todos e o nosso coração queima, Senhor, queima de aflição, Senhor, em ver essas pessoas fazendo atrocidades porque não conhecem o Teu amor. Senhor, nós oramos para que seja revelado o amor
de Deus a todos os povos, a todas as nações. Pai, nós oramos pela nação brasileira, porque na batalha, Senhor, na batalha de Josafá, tudo que tu pediste para o teu povo era que se posicionasse, e tu farias a vitória vir sobre os inimigos. Pai, nós aqui, como representantes de todos os cristãos desta nação brasileira, nós queremos tomar posição diante de tudo que está acontecendo e declarar que o povo brasileiro ama o povo de Israel, ama o povo palestino, e nós queremos ver esta paz sendo feita através de Jesus Cristo. Nós queremos nos posicionar, Senhor, porque queremos ver a tua mão sendo o juiz de toda essa situação. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que se cumpra a tua palavra lá de Zacarias 2:5, que diz que tu serás como um muro de fogo ao redor do teu povo, ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, e tu manifestarás a tua glória no meio desta cidade, lá na cidade onde Jesus vai voltar. O nosso Senhor vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras. Senhor, nós sabemos que é isto que o inimigo se levanta contra, mas nada pode interferir nos teus planos. Nenhum dos teus planos é frustrado. Senhor, que nós, como tua igreja, como representantes teus aqui na terra, nós somos, Jesus, hoje os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca, as tuas mãos, os teus pés, que nós levantemos clamores a ti, Senhor, em intercessão, que nós estendamos a mão para aqueles que estão necessitando de algo que a nossa mão pode dar, que nós nos movamos, Senhor, em oração, nos movamos em direção daqueles que precisam de ajuda, em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e dizemos: eis-nos aqui, é para este tempo que tu nos salvaste, Jesus, é para viver isto, como tu disseste, Senhor, através da boca de Mordecai para Esther. Para este tempo tu foste escolhido, é para este tempo que nós fomos escolhidos, para este tempo de intercessão, para este tempo de clamor, para que o príncipe da paz seja conhecido de todos os povos e venha paz sem fim, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Gratidão pela vida de cada um, gratidão, Charles, obrigada pela palavra, gratidão pela palavra de Deus, que vem e traz direcionamento, traz conforto, traz consolo, traz luz para nós. Que assim seja durante toda essa semana, e nos encontramos na próxima segunda-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém.